Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo? Nesse vídeo eu vou responder um e-mail que eu recebi, né? Eu sempre recebo e-mails e tem certos assuntos que eu prefiro fazer um vídeo, porque assim eu respondo, eu me sinto como se eu estivesse falando com você pessoalmente. Esse assunto eu estava me preparando para falar sobre ele. Eu queria poder ter um celular aqui para eu ler o e-mail que eu recebi, mas o Isaías saiu e eu tô só com o meu celular aqui gravando. Então não vou poder compartilhar um pouco do e-mail. Mas lendo essa mensagem que eu recebi, eu me vi, sabe? Há um ano atrás. Essa amiga que me mandou o e-mail, você que me mandou o e-mail, me relatou uma parte da sua história e que parece muito com a minha. Há um ano atrás a gente tinha um apartamento e a gente decidiu sair do apartamento para comprar uma casa. No e-mail, a amiga me falava sobre ter um sonho de ter uma casa. E esse sonho está muito distante para ela, como ela disse. E ela mora hoje num apartamento que é pequeno e que ela não se sente à vontade com a vizinhança. Os filhos dela não podem descer, ela não se sente segura. E ela pensa em ter uma casa. E ela me pediu para falar sobre a minha experiência, já que eu tive um apartamento e hoje moro numa casa. Eu vou abrir meu coração nesse vídeo para você, eu vou compartilhar o que eu não falei ainda aqui no canal e que eu estava me preparando para falar e que eu me sinto hoje, eu me sinto que é o momento de falar, porque eu não vou apenas falar sobre o que eu estou passando e pelo que eu vivi. Eu vou compartilhar uma experiência para ajudar outra pessoa. Então, por isso que esse vídeo faz sentido hoje para mim. Ano passado, a gente decidiu que iríamos deixar o nosso apartamento e iríamos comprar uma casa. O apartamento era nosso, né? Era muito abençoado, era o nosso cantinho, Deus nos deu. E nós colocamos na cabeça que precisávamos de uma casa maior. Nós colocamos na cabeça. Eu e meu esposo decidimos que queríamos uma casa maior. E surgiu a oportunidade de deixarmos o apartamento e comprarmos uma casa. Darmos a entrada numa casa pela Caixa. Na época, os meus pais não concordaram e disseram para mim que eu não fizesse aquilo, que eu estava abrindo mão de uma coisa que Deus tinha me dado. E eu tinha uma certeza muito grande que era aquilo que eu queria para a minha vida, era aquilo que eu queria. E a gente orou, a gente pediu a Deus confirmação e a gente agiu pela emoção. Fomos para a nossa casa, que nós demos a entrada. E quando chegamos lá, as coisas começaram a ficar difíceis porque o meu esposo ficou desempregado com 3 meses que a gente tinha se mudado. Era uma cidade diferente, longe da nossa parentela, longe dos meus pais. E lá nós estávamos distantes. Os meus filhos foram estudar numa escola pública e a escola era boa. Foi um tempo muito abençoado. Mas nós passamos por muitas dificuldades naquele período, ao ponto de nós perdermos a casa, né? Nós não tínhamos mais condição de pagar a casa, o seguro-desemprego acabou. E nós perdemos a casa, não tínhamos como pagar. E surgiu a oportunidade, nós íamos para o Horizonte, nós fomos, também não deu certo. E o e-mail da amiga, ela me pedia para aconselhar ela. E nesse vídeo eu quero dizer para vocês que eu me arrependo muito, sabe? Hoje eu lembro e eu choro. Porque eu deveria ter ouvido os meus pais. Eu deveria ter ficado no meu apartamento, que era pequeno, mas que era nosso. Que eu deveria ter me contentado com aquilo que eu já tinha. Hoje eu entendo que Deus tem um tempo específico para tudo na nossa vida. Nós não estávamos ainda preparados para aquela casa. Nós não estávamos ainda preparados para aquela responsabilidade tão grande que era comprar uma casa. E Deus já tinha nos dado um apartamento, então nós precisávamos ter nos contentado. Ah, mas a vizinhança era difícil. Ah, mas estava perigoso. Eu deveria ter orado pela minha vizinhança.
Eu deveria ter usado a minha oração para orar pelas pessoas que estavam ao meu redor. E deveria ter ficado no meu canto, sabe? Eu olho assim para trás, eu digo, Senhor, por que eu agi pela emoção? E se eu posso hoje lhe dar um conselho, não saia daquilo que é seu. Não abra mão daquilo que você já tem, pelo desejo de ter algo maior. Não queira passar a aflição que a gente tem passado. Você me vê sempre sorrindo, sempre alegre, mas a pior coisa que tem é você viver com arrependimento. É você olhar para trás e dizer assim, os meus filhos tinham um quarto que era deles. Eu tinha o meu cantinho que era meu, dormia e acordava tranquila, sem me preocupar com aluguel, sem me preocupar com alguém me cobrando na porta para pagar todo mês um aluguel. Eu tinha aquilo que era meu. E eu abri mão disso porque eu queria algo melhor. Porque eu achava que eu tinha que ter uma casa maior para os meus filhos brincarem. Mas não era o tempo ainda. Sabe? Não era ainda a hora. E hoje eu olho e eu digo, Senhor, como é que eu agi de forma tão precipitada? Depois de um ano, eu paro e eu digo assim, Senhor, por que eu não obedeci os meus pais? Porque eles disseram, não faça isso. A gente brigou, a gente se desgostou naquele momento. Eu disse, nós queremos comprar uma casa, nós vamos comprar uma casa. Naquela época, meu esposo tinha um emprego bom e com 3 meses as portas se fecharam. E o que eu tenho pra dizer pra você é, seja contente com aquilo que você tem. Não queira passar pelo que eu tô passando. De você olhar e saber que no final do mês tem que pagar aluguel. Quem tá pagando nosso aluguel é o meu pai. Nós não temos condição nem de pagar o aluguel, porque meu esposo tá desempregado, tá procurando emprego. Nós cremos que Deus, ele continua sendo misericordioso. E ele tem sido conosco. Mas a pior coisa que tem é você viver com arrependimento. Então, se eu posso lhe dar esse conselho, fique no que é seu. Ore pelos seus vizinhos, ore pelas pessoas que lhe rodeiam, entregue ao Senhor o seu sonho, mas não haja pela emoção. Eu posso dizer para você que eu orava muito naquela época, como eu oro hoje. Mas meu esposo, ele mesmo diz pra mim, ele me confidenciou esses dias, Karine, naquela época eu não orava. Naquela época eu só queria agir, eu só queria fazer do meu jeito e era uma oportunidade de comprar uma casa. Surgiu a oportunidade, nós agarramos, mas aquela oportunidade não era para nós ainda. E ele me disse esses dias, Karine, se eu orasse naquela época, nós não tínhamos feito o que a gente fez com o nosso apartamento. E agora? Agora é olhar para frente. Agora é olhar para o que Deus tem na nossa vida na frente, porque não adianta viver amargurada pelo aquilo que eu já fiz. Eu já chorei muito, eu já chorei tanto que você não imagina o tanto que eu já chorei de arrependimento pelaquela decisão que eu tomei. Mas hoje eu preciso enxugar as lágrimas e acreditar que Deus tem algo melhor. E eu estava me preparando para falar sobre isso com você, porque eu não queria chorar aqui, eu não queria, sabe, mostrar que eu estou mal, porque eu não estou, eu confio no cuidado de Deus, eu confio que Deus tem o melhor para nós, ainda que a gente tenha cometido um erro, Deus tem, não, a mamãe tá falando, Deus tem o melhor para nós, mas se eu posso hoje aconselhar você que me pediu ajuda, que me mandou um e-mail, fique no que é seu. Agradeça pelo que você já tem. Ah, Karine, mas a minha vizinhança não é boa, eu me sinto sufocada. Imagine você morando num lugar de favor. Imagine você não ter onde descansar a sua cabeça, como nós ficamos alguns dias na casa dos meus pais, dormindo na sala, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Imagine você e seus filhos desse jeito. Aí você vai agradecer pelo seu pequeno apartamento, pelo aquilo que você já tem agora. Só Deus sabe o quanto foi difícil conseguir o apartamento. O quantas vezes eu fui pra fila, quantas vezes eu orei, quantas vezes eu chorei. Senhor, me dá um apartamento, Senhor, me dá meu cantinho. Senhor, me ajuda, me abre as portas. Tem o meu testemunho aqui no canal de como foi difícil ter o apartamento. E pela emoção, eu agi, eu perdi e hoje eu estou aqui compartilhando com você.
Não abra mão do pouco que Deus lhe deu, porque o pouco com Deus, ele é muito. Eu queria muito poder voltar atrás, mas eu não posso. Esse vídeo não é pra falar que eu choro de dor, não. É pra dizer pra você que eu aprendi essa lição. E que eu quero passar pra você a mesma lição. Não faça isso, não abra mão daquilo que você já tem. Porque você acha que tem algo, que quer algo melhor. Que um sonho, ele é um sonho, mas um sonho sem Deus pode se tornar um pesadelo, sabe? Tem tanta coisa que a gente passou que eu ainda não compartilhei. Tanta coisa que a gente viveu que eu não contei, que eu preciso contar aos poucos, sabe? E a lição que eu recebi é essa. É que Deus, ele sabe o tempo certo de tudo. E às vezes aquilo que a gente quer agora não é a hora. Às vezes aquilo que a gente acha que pode receber, ainda não pode, sabe? E Deus tem um tempo certo para tudo. Se você quer uma casa, se você sonha em ter uma casa maior, faça junte um dinheiro, sabe? Hoje eu tenho outra visão. Compre um terreno, aos poucos construa a sua casa, mas não entre nessa ideia de que vender uma coisa para ter outra. Pega o Woody aqui, ó. Eu queria falar mais sobre isso, mas eu vou ter que parar aqui por causa do Luigi. Mas eu acredito que eu respondi o e-mail da amiga. Eu sei que eu vou receber muitas críticas por esse vídeo. Mas assim, a minha verdade é mais importante, sabe? Eu sei que naquela época eu agi muito pela emoção. Hoje, depois de um ano, eu vejo isso. E esse vídeo, ele é mais para responder a você que tem feito essa pergunta e esse questionamento. Senhor, eu quero algo mais. Será que eu preciso? É a pergunta que eu hoje faço para Deus, antes de eu ter alguma coisa. Senhor, eu quero isso. Mas será que eu preciso? Hoje, eu preciso de paz, só isso. Só de paz, para viver feliz com a minha família. Hoje eu não penso em olhar para trás, porque não tem jeito, né? Depois que o leite derramou no chão, não tem como apanhar o leite do chão. Mas se você está prestes a tomar uma decisão, não faça pela sua vontade. Não haja pela emoção, porque as consequências, elas são trágicas. E uma decisão que eu faço pode envolver a minha família inteira, né? Como envolveu a minha. Mas vale um pouco com Deus do que o muito depois você perder. Eu digo isso por experiência própria. Como é ruim. Como é ruim você olhar e dizer assim, eu tinha e eu perdi. Então valorize a sua casinha pequena porque é sua. Valorize seu apartamento porque é seu. É seu. Eu vou ficar por aqui. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau.